Muito boa tarde, Vitória, boa tarde, Espírito Santo, boa tarde, Brasil. Eu sou o apresentador Carlos dos Santos e estou aqui para apresentar o programa Espírito Santo em Foco aqui pela TV Espírito Santo. E eu tenho a honra e a satisfação de apresentar a minha colega aqui de bancada, a apresentadora. Gisele Demarque, uma boa tarde para vocês. Estamos muito felizes nessa tarde de estar com vocês na sua casa, trazendo para você um conteúdo muito bom que vai fazer o seu coração aquecer esta tarde, não é mesmo, meu irmão? Exatamente, a TV Espírito Santo chega aí com inovação, com a programação muito especial para você no jornalismo de verdade. Aqui eu costumo dizer que nós falamos a verdade sem ter medo da verdade, né? Verdade, Por de hoje nós estamos aqui uma apresentação bacana para vocês. Vamos destacar aqui os louvores abençoados e temos a honra, a satisfação de apresentar aqui a dupla que está nos visitando nessa tarde, né? sim. Que será os nossos entrevistados, a dupla. Irmãos Filadélfia, para nós é um prazer imenso estar aqui, né, pela primeira vez, Sim. para poder adorar e bendizer o nome do Senhor, juntamente com todos vocês. Amém. Estamos aqui e hoje, nessa tarde maravilhosa, Deus sempre proporcionou para nós, Gisele, ter uma tarde de bênção. Porque o programa Espírito Santo em Foco, a gente tem informações, nós temos notícias aqui do Estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Mas hoje nós estamos aqui recebendo essa dupla maravilhosa porque será uma tarde de louvor, uma tarde de bênção. E para você que está aí nos assistindo, estamos ao vivo para todo o Brasil, pelo Instagram, estamos aqui diretamente pelo YouTube para abençoar a sua vida com essa dupla maravilhosa que veio aqui nos prestigiar, nos honrar com seus louvores de adoração a Deus. E nós já queremos começar essa entrevista agradecendo a vocês por ter aceito, né, o convite para estar aqui no programa. Para nós é uma alegria, uma honra, uma satisfação. E queremos perguntar para vocês o seguinte: a dupla Os Irmãos Filadélfia, como que se deu essa junção de vocês dois de decidir cantarem juntos? Isso veio antes de vocês se converterem ou essa dupla ela já foi formada no mundo secular? Bom, Pastor Carlos, primeiramente, boa tarde a vocês, a Gisele, ao Pastor Carlos e a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, né? Nós somos de uma família muito humilde, de 7 irmãos. E antes, um é evangélica, há 40 e poucos anos. Minha mãe foi compositora. Isso. Então, o desejo de cantar puxou esse veio da minha mãe. Só que antes eu estava afastado do caminho do Senhor e conheci um rapaz, fiz dupla com ele, fui para Valadares, Minas Gerais, muito tempo cantando, só que a dupla não deu certo. E eu larguei tudo para lá, vim para Vitória, pensei em parar. E nesse meio tempo, meu irmão crescendo, né, se interessou em querer cantar comigo, pois havia me visto desanimado já, né, porque é muita frustração, né, as pessoas acham que quando vê a pessoa lá em cima, acham que é só rosas, eles esquecem de ver os Só uma espinhos. maravilha, não Verdade. é? Então, meu irmão, ele me animou, reanimou, porque eu já estava pensando em parar, Sim. e daí começou a aprender, né, tanto a tocar, que eu costumo dizer que foi o Espírito Santo que nos ensinou a tocar. Ninguém, através da nossa mãe também. Sim. E minha mãe também, ela ensinou algumas notas pra gente. Sim. E daí nós formamos uma dupla, que até então não tinha nome. Mas antes disso, Deus tinha revelado através do servo dele, que hoje partiu para a glória, e revelou até o nome. Eu fui cantar numa igreja sozinho, e lá esse irmão, Deus usou ele e falou: Ó, eu não vejo você cantando sozinho, escutei uma segunda voz. Isso já depois da Isso. conversão, né? Eu tinha me convertido, retornado ao caminho do Senhor. E aí ele falou que ouviu uma segunda voz no fundo, e ainda Deus mostrava para ele o nome da dupla, Irmãos Filadélfia. E eu mesmo nem sabia que ele era meu irmão. E veio a calhar, e hoje nós estamos aí louvando ao Senhor, já vai fazer 11 anos Sim. no caminho do Senhor. E é o que a gente sabe fazer, é levar a palavra do Senhor cantada.
Glória a Deus. Sim. Então vamos lá, falando um pouquinho mais da carreira de vocês, então, pelo que vocês já relataram para nós aqui, então também veio da mãe de vocês, né? A Sim, grande inspiração sim. da mãe de vocês. Então, conta um pouquinho mais para gente sobre a questão da família. Como é que isso veio da família? Conta um pouquinho mais dos irmãos Filadélfia, do Jonatas e Adriel, Sim. né? Como pais, homens de família, filhos. Conta um pouquinho mais para gente. Pegando um pouco do ensejo da palavra que o meu irmão estava falando, Sim. minha mãe, ela tocava de ouvido, algumas notinhas, Uhum. e viu o interesse do meu irmão. Quando era mais jovem, né, eu era bem criancinha, e ela ensinou a ele de ouvido. Foi coisa do Espírito Santo mesmo, não tem como dizer que não foi. E aí ele pegou de ouvido, aprendeu a tocar, aprendeu a fazer a primeira voz, e eu ali de longe, ali olhando, aprendi de ouvido também. Não, a gente não conhece nome de nota de violão, as notas que a gente faz a gente não conhece, é como se fosse ouvido absoluto. Autodidata, não é? E aí minha mãe passou tudo pra gente, Uhum. né? Os louvores que ela compõe, que ela compôs lá atrás, hoje a gente entende que era pra gente adorar. Ela enviou muitos louvores para muitas cantoras renomadas, mas não teve êxito. E hoje a gente entende que é pra gente, Era para você, era pra gente. não era para você. E como meu irmão falou, nossa família é bem grande. Uhum. Nós somos muito unidos, os 7 irmãos, né? Eu sou pai de 2 meninas, a Lavínia, a Alice, sou casado com a Iris, tenho 36 anos, e nós estamos nessa caminhada aí com Jesus, adorando e bendizendo o nome dele. Sim. Agora, essa dupla, o dom que vocês receberam, sem sombra de dúvida, foi um diamante que vocês receberam Sim. da parte de Deus, né? Essa transição do mundo secular para o evangélico, como se deu? Foi difícil. Não vou falar que foi fácil, porque nós que vivíamos da música, né, a gente levava o nosso pão de cada dia para dentro do nosso lar através da música secular na época. E até então era secular. Secular. Sim. Nós participamos do The Voice 2015, Aham. passamos em 2 fases, mas não foi da parte de Deus Sim. que a gente prosseguisse. Deus tinha outros projetos, outros desígnios para a gente. E, enfim, a gente vivia, ganhava o pão de cada dia cantando. Até Deus nos pegar pelo cabresto, né? Sim. Como ele sempre faz, não é? Voltar, porque não é isso que eu tenho para vocês, não. E a gente sempre foi muito temoroso, a gente sempre teve temor ao nosso Deus, porque a gente nasceu um berço evangélico. Minha mãe foi 48 anos, dá Deus e amor, né? E sempre a gente ficava agarradinho na barra da saia dela, ali indo para a igreja. Então a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente conhece a palavra. E às vezes eu cantando com meu irmão nos barzinhos, falava: mano, aqui não é o nosso lugar. Vocês sentiam, então? Eu sempre falei isso com ele. Aqui não é o nosso lugar. Até que ele se converteu primeiro que eu. Eu voltei. Foi aonde ele foi para a igreja e Deus revelou para ele. Eu estava... E o mais engraçado disso tudo é que quando a gente chegava dos bares, a gente ficava contando o que a gente ganhou na noite. Isso aqui é para você, isso aqui é no meu. E a gente escutava, que lá perto de casa tipo uma fazenda, então tem um monte. E a gente contando dinheiro e escutando. Ô, Jesus! Aquela oração ali. E aquilo ali entrava dentro da alma. Sabe aquele vazio que não é bebida, não é nada que preenche, a não ser a presença. Mas o infeliz do ser humano, ele não enxerga isso. Ele é teimoso. Ele é teimoso e insiste. Até quando Deus quer. É. Exato. Aí teve uma vez que minha esposa me convidou para ir para a igreja, através de uns colegas nossos, muitos amigos, de muitas datas. E eu fui. Mas fui sem vontade nenhuma. Cheguei lá e a palavra correndo e eu já... Aquela tremedeira. Não tem? Parece que tem alguma coisa te puxando. Aí eu falei, meu Deus, faz o apelo logo que eu não vou ficar mais aqui, não. Faz, senão eu saio correndo. Nossa, é um comichão, porque quem nasceu no berço evangélico e conhece a palavra de Deus, dificilmente fica no mundo. E é um confronto muito grande, nós sabemos, né? Entre a carne, o que nós queremos, com o Espírito Santo que habita dentro de nós. É verdade. Então, na verdade, eu sempre digo, vocês que estão em casa, que estão nos ouvindo, quem tem Jesus e quem conhece Jesus, não tem como ficar da mesma forma. Então,
custe o que custar para você, você só não pode perder a presença de Deus. Isso aí. Não pode. Fora os amigos que se afastam. Exatamente, Mas na vocês verdade. ganhavam né? dinheiro, vocês faziam isso. Sim. Não tem nada que pague. Você tá É na nessa presença hora de aí que você vê quem é seu amigo de verdade. Quem é, né? Graças a Deus, através da nossa convenção, do meu retorno e a Sim. convenção do meu irmão, Deus trouxe muitas pessoas que nos acompanhavam desde o mundo, que hoje está na igreja, Sim. e tanto as pessoas de fora quanto a nossa própria família, Deus foi resgatando um por um, porque até Graças a Deus. então, com certeza, foi promessa de Deus para minha mãe há muito tempo atrás, que ela veria todos os filhos dela na presença. Então, hoje, somos em 7 irmãos, uns cantores, outros pastores, outros presbíteros, e nós estamos aí. É uma história muito grande. Se te desse tempo, a gente contar tudo. Sim. Agora, deixando o lado secular e vindo para o lado cristão. Vocês enfrentaram alguma objeção, alguma barreira que queresse, por exemplo, em algum momento impedir essa desenvoltura de vocês dois no segmento como uma dupla? Porque a gente sabe que, às vezes, mesmo no lado cristão, sempre vai surgir alguma coisa que parece ser uma muralha, principalmente quando a gente está iniciando um segmento, Sim. né? Vocês chegaram a enfrentar essas objeções ou não? Ou foi uma coisa assim muito, muito normal, muito natural para chegar onde vocês estão hoje? Todos os dias matando um leão. Imagina. Mas a batalha Dificílimo, a batalha mesmo é com nós mesmos, confrontar o nosso eu. Pera aí, a gente tocava lá, nós ganhava dinheiro, a gente era assim, assado, era bem visto. É muita coisa. É porque no meio o segmento gospel, porque o caminho estreito, ele é sempre mais difícil, né? Verdade. O caminho largo é fácil você ir, só seguir. Mas o caminho estreito, né, que é a porta estreita que conduz à salvação, ela é mais estreita do que você pode imaginar, Com certeza. né? Porque você encontra pessoas querendo colocar tropeço no seu caminho, Te parar. né? Te parar, Palavras. palavras, Sim. né? Mas a gente não para, porque a gente tem o nosso foco. A gente tem o nosso foco, a gente está olhando acima da montanha, do problema. Então a gente prossegue em frente, nunca pensando em parar. Nunca, acho que na minha vida, eu pensei em parar. Parar assim, Desânimo bate. desânimo bate. Muito. Entendeu? No começo eu pensei em parar no secular, mas no gospel não tem como separar. Esse é o chamado. Não tem como. Entendi. Então, é uma pergunta direcionada para ambos, tanto para Jonatas quanto Adriel. E vocês já descobriram de fato qual é a missão de vocês através do que vocês fazem hoje, da canção? Qual é o objetivo de vocês através de vocês cantarem para Deus? Porque eu vou mais profundo. Não só apenas um louvor, mas qual é o direcionamento que vocês querem levar para essas pessoas hoje que escutam a música com palavras de Deus? Porque a gente vai muito mais além do que isso, né? Apenas Sim, cantar, apenas com certeza. um mundo gospel. Então a gente vai deixar um pouco o gospel assim para ir para uma coisa muito mais profunda, como Davi. Vamos lá, a gente vai lá no Antigo Testamento, né? Porque isso é muito bacana. Quando a gente ouvia e lê sobre Davi, quem foi Davi, como Davi entoava aquela lira, não é? Então, assim, os salmos que ele fez atravessaram gerações e gerações. Sim. E hoje a gente pode, exatamente, hoje a gente pode contemplar os salmos davídicos, os salmos de Davi. Então, assim, a missão de vocês, o que vocês querem levar para os nossos telespectadores, para as pessoas que ouvem vocês e que são tocadas por essa música? Eu costumo... Pode falar. Eu vou ser bem cirúrgico no que eu vou falar. Sim. Antes, na área secular, nós queríamos colocar nós em primeiro plano. Sim. Que nós pudéssemos estar lá. Sim. E agora, tendo uma visão toda voltada para Cristo, a nossa visão hoje, e através também das promessas que o Senhor tem feito na nossa vida, Sim. é que Ele iria curar, que Ele iria libertar, que Ele ia fazer com que pessoas fossem curadas assim, na hora, Sim. através da nossa vida. É lógico, a gente tem que se colocar na posição a cada dia. Sim. Né? E o nosso intuito sempre foi
que vidas pudessem ser edificadas através da palavra. Sim. Cantada, através de um louvor. Poxa, a gente está cantando ali, não tem coisa que pague de você olhar, porque quem está ali, você vê todo mundo que está ali, né, no plenário. Então, não tem coisa que pague você ver uma pessoa se derramando aos pés do Senhor. Não nós, não por causa da gente, do entrosamento, mas pelo que o louvor quer passar para a pessoa que está ouvindo. Então, você vê a pessoa chegando, poxa, esse louvor falou na minha alma, eu estava com depressão, eu estava querendo me matar, a pessoa já entregaram gilete na minha mão, eu ia me matar. E através do louvor que vocês cantaram, eu quero aceitar Jesus. Então, a honra é toda dele, toda para ele. Somos só um instrumento. Para nós é um dele. privilégio ser um instrumento nas mãos do Senhor, levando a palavra dele cantada. Então, esse é o nosso intuito, que pessoas possam ser alcançadas por esta graça que um dia nos alcançou. Atingir o maior número de pessoas E vocês possível para serão o Evangelho. alcançados também. Em nome Exato. de Jesus. Isso é muito importante, se colocar como instrumento. Na verdade, é o principal de nós, seres humanos, porque nós somos instrumentos na mão do Senhor. Então, vocês são instrumentos na mão do autor da história, Isso. né? Temos Do que Deus tirar o eu vivo. da nossa vida, sempre, Exatamente, todo dia. Né? exatamente. Glória a Deus. Eu quero perguntar para você o seguinte: hoje, com tudo aquilo que Deus entregou para vocês, vocês têm um conhecimento, têm uma experiência memorável, né, com o Ministério do Louvor, para vocês que são transmissores da mensagem cantada. Qual é a importância que a mensagem cantada tem para vocês hoje? Vocês sendo transmissores, assim como daqui a pouco a gente vai ouvir um louvor, como que vocês se sentem e a importância dessa transmissão, dessa mensagem que é bíblica, porém ela é cantada. Qual a importância dessa mensagem para vocês hoje? Ela sendo transmitida, cantada para o público. Eu posso falar? Aí você dá uma resposta. Pastor Você me Carlos, fala demais. tem uma importância muito grande. Porque que acontece? A gente não canta por cantar. Eu peço sempre ao Senhor, quando a gente sair para fazer a obra dele, que não seja... Que a presença dele esteja conosco, que sem ela não somos nada. Então, tem uma importância muito grande, porque a gente vive o que a gente canta. E a gente... Muitas vezes a pessoa canta o louvor, não sabe nem o que está falando. Está cantando ali, mas não... O que esse louvor estou cantando? O que ele significa? Então, a gente presta atenção que, às vezes, eu estou ensaiando com ele e, às vezes, o louvor que a gente já está cantando, a gente começa a chorar. Começa a chorar. Porque é muito forte. Não é só a melodia. Se a gente estivesse vivendo o que a gente está cantando. Mas o intuito, na verdade, Sim. o intuito é esse, não é? Parece Viver que o que tá se no fala, o que Sim. se prega, o que se canta. Como, não é? Nosso pai mesmo fala, mas quando vocês estão ensaiando, vocês têm que parar de chorar. Eu falei, meu pai, como é que para? Não Mas tem não tem como, né? Não tem como. Igual você está ali falando sobre o Bartimeu. Sim. Eu me sinto como se eu estivesse no lugar dele. Uhum. Então, o louvor, ele parece que... ele adentra dentro da gente de uma tal forma que até as pessoas que estão escutando a gente, ela entende que a gente está transmitindo aquilo que realmente, praticamente, a gente está vivendo. E um ponto muito importante, o louvor, ele é um dos ministérios mais perseguidos. Sim. Né? A gente sabe que o Senhor, ele habita no meio do louvor. Davi, por exemplo, como Pois é. foi citado, quando ele tocava, o espírito mal que estava em Saul, ele Batia em retirada. Batia em não é? retirada. Então, Batia em assim, é um retirada. peso, uma responsabilidade tão grande com quem é ministrante da palavra. Exato. Né? Aquele frio na barriga, mas vocês só cantam. Não é só cantar. Não é só cantar, é uma É algo ministração, né? de extrema responsabilidade você carregar um louvor. Porque igual eu e meu irmão, quando a gente está na igreja, nos lugares que a gente vai adorar, a gente fica prestando atenção no início do culto. E às vezes, quando dá aquela brechinha de uma palavra, eu olho para ele e já falo o mesmo louvor que eu estou pensando. Então, assim, é uma junção De um alinhamento muito grande, alinhamento né? do céu. Não é da gente isso. Não E tem muitas como. das vezes a gente vigiando, tem pessoas que chegam dentro da igreja e pedem, canta aquele louvor, eu gosto daquele louvor. E isso aí a gente atendia quando ele estava num A secular. gente não atende mais. Mas a gente entende que a liturgia do culto ela tem que ser seguida à risca desde o começo do louvor. Porque senão Parece a que a gente gente- vai estar atendendo o gosto da pessoa que pediu. O E a ser gente- humano e não do Espírito e a gente Santo, não tenta é? ser Então a gente tem isso aí. muita A gente tenta muita ser cautela quanto a o isso. máximo
poxa, me perdoa, não é assim que funciona, a gente não é assim e tal, Sim. porque senão a gente acaba fazendo a vontade do homem e acaba desagradando o nosso Deus. Aqui, por Vocacionou exemplo, pra isso, né? aqui, por exemplo, a gente não veio com o repertório de casa já escolhido, a gente escolhe na hora, Sim. porque até isso a gente sente. Então, Agora, Gisele, é importante a gente enfatizar, porque tratando-se de louvor, a gente enfatizar um ponto muito importante, que aí é com vocês. Existem pessoas que cantam e existem pessoas que adoram. Aí eu direciono a seguinte pergunta: como é hoje lidar com esse segmento, com esse mercado, né, da música gospel, onde existem pessoas que, por exemplo, eu estou louvando apenas com o intuito de comercializar Isso. Isso é um fato hoje, né? e não de impactar vidas. verdade. Como que é lidar com essas duas fases diferentes? Porque, por exemplo, no caso de vocês, por exemplo, eu estava ouvindo os louvores de vocês, é algo inédito, é algo extraordinário, né? Mas é certo que vai ter sempre alguém que vai surgir com um raciocínio, às vezes, diferente. Enquanto vocês adoram, outros falam, eu vou apenas cantar porque eu quero vender, porque eu quero comercializar, etc. Como que é lidar com essas diferenças nesse meio da música gospel? Eu vou... O que acontece? É como se a gente estivesse indo na contramão, né? Hoje o meio gospel, as pessoas vulgarizou. Sim. Antes, a adoração era para curar, para alcançar vidas, para atravessar, né? Hoje não, hoje a maioria é como se fosse um produto. Querendo ou não, esse meio, tanto secular ou evangélico, ele te faz você, tipo assim, você sendo um cantor, uma cantora, ele te faz você ser um produto. Sim. Né? Nós temos o sonho de viver da música, isso é uma promessa do Senhor na nossa vida. Sim. Vai se cumprir no momento dele, na hora Sim. dele. Mas a gente está sofrendo esses embates. Sim. Tá? Principalmente nos lugares que a gente vai adorar a Deus. Vocês cobram quantos? Como é que funciona e tal? Sim. E a gente fica até meio sem graça de falar, porque a gente não cobra. Sim. Né? Todo translado ele tem os seus gastos, lógico. É o que é normal, Isso. o que é dentro da normalidade. E por enquanto a gente está conseguindo ainda conciliar isso aí. Sim. Né? Então eu creio que não vai ser fácil. Daqui mais para frente ainda não vai ser fácil mesmo, porque esse meio está um meio muito competitivo. Sim. Sim. Né? Quem é mais, quem faz mais, quem está lá na frente, é algo só Jesus na mesma. Infelizmente, não só dentro do mundo gospel, das canções, das adorações ao Senhor, mas dentro do sistema religioso. Então, nós estamos enfrentando algo que realmente a gente precisa de bater um pouco de frente Sim. contra esse sistema, porque não é um sistema que deveria existir. Isso Na aí. verdade, né? Tudo deveria ser para Deus, a honra de Deus, a glória é de Deus, e nós apenas somos instrumentos dele. Mas, infelizmente, então, se essa bolha existe, eu acho que nós temos aí a função e a necessidade de romper isso. Explodir, É a cadeira ou a presença, né? Exatamente. A E escolha se tem tá uma aí. coisa que nós falamos como Davi, que a gente pode perder tudo menos Deus aparece. menos a verdade. presença Pode dele. não. É verdade. Eu tenho uma percepção acerca, por exemplo, da mensagem cantada, né? Eu entendo que, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que a melhor parte é aquela que você apresenta o céu ao seu público através da mensagem cantada. E qual é a senha para ter uma carreira gospel de sucesso? É aplausos? Não. É fama? Não. É apenas um quesito: Eita glória. presença. Presença de Deus. As outras coisas são tudo agregadas. Presença. Porque assim, eu ouço a sua canção, eu estou recebendo presença. Você é um transmissor da presença. Então, às vezes as pessoas se equivocam achando assim:
eu busco fama, eu busco destaque, eu busco os holofotes, eu quero ser ovacionado, quando, na verdade, o principal não transmite, que é a presença. Verdade. Esse é um problema muito sério que a gente está enfrentando Não é verdade? hoje, né? Então, infelizmente, o que a gente pode ver, e nós estamos vendo, é uma inversão de valores, Gisele. Na verdade, a gente pode colocar como isso, uma inversão de valores. Exatamente, porque os valores, entre aspas, né, supérfluos, estão ganhando mais destaque do que propriamente a pessoa pensar assim, não, eu preciso transmitir presença, porque se eu transmito presença, Isso aí. aí o céu vai custear o que eu preciso. Isso aí. E o propósito de Deus vai sendo realizado na vida de Com vocês certeza. e através de vocês. Com certeza. E uma pergunta que, na verdade, eu acho que todos os nossos telespectadores gostariam também de fazer e de ouvir. E como é que vai ficar o posicionamento de vocês? Vamos lá, se algum dia, né? Porque, como a gente está aqui mencionando, né? Esse grande embate já está acontecendo aí. Sim, Sim. De você deixar de ser um instrumento de glória e passar a ser um instrumento de comercialização. exato. Então, assim, qual vai ser o posicionamento de vocês, Justiça? Porque vai chegar o momento, e sempre chega para todos nós. Sim. Nós que levamos a palavra do Senhor, vocês que emitem a palavra do Senhor cantada como uma adoração. Então, isso vai chegar para todos nós um dia. E como é que vocês irão se comportar? Qual será o posicionamento de vocês diante disso? E aí fica aquela pergunta, né? Ou você se vende para o sistema, ou você anda na Sim. contramão do É sistema. isso aí. Sim. Bem, Gisele, respondendo a sua pergunta, a gente tem um objetivo maior, é de atingir vidas. E o Senhor, Ele prometeu para a gente. O Senhor não volta atrás com a palavra É dele. verdade, isso ele não faz. E uma coisa que a gente pede muito a Deus, que quando chegar a hora, que a gente esteja preparado. Porque até para receber da parte de Deus, nós temos que estar preparado. Porque muitas das vezes, eu sou testemunha disso, na minha área profissional, pedi muito a Deus uma porta que eu estava esperando muito tempo, não me preparei pela porta. Uhum. E quando a porta abriu, eu estava despreparado. E aí eu rejeitei. Então, até para receber da parte de Deus, a gente tem que estar Tem que preparado. estar preparado, não é? E eu peço a Deus que ilumine o caminho da gente. Até nisso a gente ora, até nos lugares que a gente vai adorar. Se não for da vontade de Deus, que Deus faça dar tudo errado. Até que um carro quebre, qualquer coisa aconteça. Para a gente não botar o pé. Porque a gente também precisa de entender que nem toda Sim. porta que abre é Deus querendo Deus. que nós Então, entramos nela, não é? A gente tem muita cautela com relação a esse quesito que a senhora acabou de mencionar. Alegorias, né? que aparecem no nosso exatamente. Porque, mas é uma coisa que preocupa muito, tá? E tem acontecido, rotineiramente. Tem acontecido, isso já é um fato, Se a gente já não não é tiver- mais uma suposição, é um fato. Se a gente não tiver o revestimento do Espírito Verdade. Santo, o discernimento ali de discernir, ó. Eu peço muito a Deus, igual ele falou, que não nos deixe pisar em solo enganoso. Sim. Né? Já tivemos muita proposta, Uhum. e a gente, não, André, tá errado isso aí, não, vamos lá Sim. fora. É coisas assim que outras pessoas queriam ter essa oportunidade. Exatamente. E a gente olhar assim, não é por aí não. É igual, por exemplo, Gisele, ainda dando uma ênfase dentro desse contexto, um exemplo disso somos nós, Sim. aqui na TV Espírito Santo, né? Da onde a gente veio, para onde nós passamos. E hoje eu louvo a Deus, Gisele, por algo assim extraordinário que vem acontecendo. Nós somos pessoas comuns, como qualquer outras pessoas, mas eu louvo a Deus porque eu tenho encontrado com pessoas que eu nem imaginava, né, às vezes, encontrar, conversar, fazer amizade, dizendo o seguinte: eu estou acompanhando vocês. Isso é muito Que bom, bênção. não é? Legal. Eu estou acompanhando vocês. E às vezes a gente chega num determinado lugar, eu vi você em tal lugar, eu vi você. Isso é legal. Aí o que acontece? Só que a gente precisa ter maturidade para a gente poder administrar isso. Exatamente. Não é verdade? Sim. Coisa que muitas das vezes outras pessoas não têm, Gisele. Foi fugir dos lisonjeiros. Exatamente. Então o que acontece? Eles aquilo que você acabou de falar, para receber de Deus, é necessário que primeiro venha ter a construção da base. Isso. Verdade. Porque Deus constrói a base para depois ele construir as paredes.
E muitas das vezes é preciso tomar muito cuidado, porque existe um fator de risco, né? Mas a gente louva a Deus pela vida de vocês, Amém. né? De saber gerir isso com maturidade, para que, tipo, não venha cair no precipício, né? E eu tenho certeza que vocês fazendo dessa forma, Deus ele vai ser um estrondo na vida de vocês, e muitas coisas boas o próprio Deus ele ainda tem para fazer na vida de cada um de vocês. E isso é Amém. notório, né? Homens que temem a Deus, pessoas que temem a Deus e que transmitem o que Deus realmente quer. De fato, na íntegra, para as pessoas, sendo canal de bênção, Deus só tem a honrar. Isso não, ele não foge, né, do Sim. critério dele, da palavra dele. E eu costumo dizer que é uma coisa até que isso é fato. Está na palavra de Deus. Isso é o fato. Deus ele não burla, ele não quebra princípio Princípios. nenhum dele para cumprir promessas verdade. que nós esperamos que ele cumpre na nossa vida. Então, ele não vai quebrar nenhum princípio dele, que é uma lei que ele próprio estabelece para cumprir nossos gostos. Deus não funciona dessa forma, né? Então, aquele que honra a Deus, aquele que se compromete com Deus, Deus também tem compromisso com ele. Deus não é uma pessoa ou um ser que a gente, tipo assim, vamos tratar Deus de qualquer forma. Isso aí. E nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de um Deus único e verdadeiro, que Verdade. fez os céus e a terra com o poder Glória a Deus. da sua palavra. É isso que nós estamos transmitindo aqui para vocês através da vida dos nossos convidados, os irmãos Filadélfias. Glória E a fala um pouquinho para a gente do seguinte, qual é a congregação de vocês? Dá um endereço para a Sim. gente. Nós situamos ali em Cariacica, sede. Sim. A nossa congregação é Ministério Fogo e Glória, o pastor Anderson, inclusive está assistindo o seu programa. Glória a Deus. Nosso Ministério, irmão também. e é nosso irmão Oi, também. Amém. Irmão de Pastor vocês, né? Anderson, Deus abençoe. Boa Tamo junto, tarde, pastor. pastor Anderson. Deus abençoe. A nossa igreja fica ali em Santa Luzia, em Cariacica, né? E a gente Pensa numa congrega igreja bem doutrinada. Nós vamos Abençoado. querer lá, hein? Com Pode certeza. convidar que nós vamos lá, viu? Sim, a gente vai lá. Compartilhar uma palavra poderosa Sim. lá com vocês. Inclusive, eu queria, com a permissão de vocês, mandar um abraço, um alô para minha esposa, Fique à Fernanda, vontade. que está assistindo o programa. Sim. Né? Um Espírito abraço, Santo em Foco. Fernanda, viu? Da Fernanda próxima é um você canal vai de- estar conosco. A né? Laninha, minha filha, hoje eu levei ela para Na extra. próxima você vai estar conosco. A Lana, minha filhinha pequenininha, Alana, a um abraço Vitória. para você, um beijo. Hoje ela querida. foi lá, extraiu o dente. Ô, dó. Oi. Foi um... Deus nos acuda. Meu Deus do céu. Eu tive que chorando. entrar lá para poder acudir. Ela não me filha, não, bota gelo e tal. Mas é Amém. benção, é benção. Meninos, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, nessa tarde maravilhosa aqui com o programa Espírito Santo em Foco aqui na TV Espírito Santo, e hoje nossos convidados é a dupla Os Irmãos Filadélfia. E nesse momento, Gisele, nós vamos agora chegou aquele agora. momento, Aquecer, né? aquecer. Agora. Chegou aquele momento de trazer aí um aquecimento para o telespectador que está nos assistindo nesse momento, e você que está aí no Instagram, você que está aí no Instagram e também no YouTube, começa a divulgar aí, começa a compartilhar, porque olha, nós estamos aqui para trazer para você uma tarde de bênção, uma tarde de milagre, uma tarde com muitos louvores da parte do Senhor, com uma dupla abençoada, que são os meninos aqui da dupla, a dupla Os Irmãos Filadélfia. Então agora nós vamos ouvir um louvor, um belíssimo louvor de adoração a Deus, na voz ungida, na voz consagrada dessa dupla maravilhosa, que são os irmãos, né? Os irmãos Filadélfia. Os irmãos Jonatas Filadélfia. e Adriel. Jonathan e Adriel. Manda ver, menino, porque nós estamos ao Glória a vivo Deus. para o Brasil e para o mundo. Esse louvor eu queria oferecer para todos os telespectadores que estão em casa aí, ó, pensando em parar. Para não. Jesus tem o melhor para você. Amém? Porque vencer é preciso. Eu quero oferecer essa canção para Neide, o Sebastião aí, nossos grandes amigos e parceiros. Deus vos abençoe. Meu pai Amém? José Carlos também que está assistindo. Vamos lá, vamos adorar. E outra coisa, compartilha aí, porque agora, gente, Isso. é tudo ao vivo, tá? É ao vivo, compartilha aí, pra gente conseguir alcançar aí milhões de pessoas. Em nome de Jesus. Compartilha no Instagram, ao vivo, em todas as mídias sociais. Não se esqueça. Oh, 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 oh. Ó, não diga não posso.
vai conseguir. Que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir. Ó, Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, pois Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Ela termina hoje, você crê? Pode amar e esquecer o filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Sabe por quê? Vencer é preciso, é só prosseguir. É o segredo, pois Deus está contigo. É por isso que eu te digo, você vai conseguir. Eu vou repetir isso aqui pra você, ó. Vencer é preciso, é preciso, é só prosseguir. Pois Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Gente, que coisa linda, hein? Ó, merece até aplausos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Olha, você que está aí do outro lado assistindo o programa Espírito Santo em Foco, hoje recebemos aqui a dupla Os Irmãos Filadélfia, que acabou de entoar esse lindo louvor de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. E a letra do louvor, vencer é preciso. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para o nosso telespectador, um pouquinho da letra dos louvores de vocês. Como a Gisele acabou de, ela já enfatizou, a importância da pessoa se voltar para aquilo que Deus quer falar e quer fazer através da mensagem cantada. Isso. Inclusive, Pastor Carlos e Gisele, ela acabou de mencionar sobre a presença, né? E é um louvor que foi revelado por Deus através do varão, né? Que Deus ia me dar um louvor falando da presença, Sim. que depois ia me dar outros. Uma semana depois eu foi acometido da Covid, né? Acho que em 2019, por aí. Eu fui acometido do Covid e tremendo, passando mal em casa. E veio um louvor no meu ouvido, né? Como se eu estivesse escutando na rádio. Como se eu tivesse escutado ele na rádio. Assim, com a letra, com tudo. Bem audível, né? Bem audível. Eu falei, não, esse louvor eu nunca vi. Eu nunca vi. Aí peguei, né? Antigamente era fita, né? Uhum. Hoje no celular você já grava. Aí eu peguei na hora, peguei meu celular e cantei ele assim. Aí peguei a melodia, aí mandei pro meu irmão. Meia-noite. Eu passando mal, correndo, eu pedi a Deus, Senhor, se o Senhor me desse a oportunidade de... Eu me emociono falar isso, porque foi um momento difícil da minha vida. Eu pensei que eu ia morrer, né? Eu estava afastado como uma pessoa, assim, afastado da minha família. Eu me senti como se fosse um leproso, não podia ficar em contato, porque eu tinha minhas filhas pequenas, né? E o Senhor me deu esse louvor e eu falei, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de cantar, eu queria
ter mais uma chance de vida e poder cantar com meu irmão e poder o povo ver a tua glória em nós. Não ver a gente, ver a tua glória em nós. Porque que diminua eu, que o Senhor cresça. Sim. Ele me deu oportunidade e nós temos louvado Ele em tudo, qualquer lugar que a gente está tendo a oportunidade de adorar. Inclusive, Deus me deu outro, que fala da 7ª trombeta. Terrível, lindo, né? E temos que ter a presença do Senhor na nossa vida, atrair a presença. Verdade. Sem a presença, você não dá um passo, você não pode fazer Não nada. faz nada, né? Nós A somos própria palavra ocos. diz, tem que É. ser. Sem Ele a gente não consegue fazer nada. Somos ocos Não tem sem ele, Sim. não é? E todos esses louvores que vocês têm são de autoria própria? Ou vocês recriam também? Vocês cantam também louvores, né, de outros compositores, não é? Mas vocês têm bastante louvores da própria autoria de vocês, não é? Temos os da nossa mãe também, que são louvores. Os 89 Gente, a gente louvores. precisa escutar um negócio desse. Ah, Sim. se pudesse cantar, todos eles. aqui. Gente, olha, A gente vai fazer um programa só disso, pessoal. É, Não esqueça, tá? nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, então nós vamos aproveitar a oportunidade Isso aqui aí. É é maravilhoso. Tá, não Quando é? fala de louvor, não dá vontade de parar. Então, a adoração é uma coisa assim, eu particularmente, eu sou muito seletiva quanto a essa questão de adoração. Então, existe a adoração para o homem, não é? O que nós estávamos conversando há pouco, né? Sim. A direção, ela sai do cristocentrismo, né? Ela deixa de ser cristocêntrica e começa a ser para o homem. Então, a gente tem que voltar para Cristo, a gente tem que voltar para ser cristocêntrico. Então, a verdadeira adoração é aquela mesmo que adora o quê? Os feitos portentosos de Deus. Então, a gente Glória precisa a de Deus. aproveitar mais um pouquinho Vamos que os irmãos vamos. Filadélfia aqui, não é? Como diz lá, né, o apresentador Faustão, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Então bora lá. Esse louvor nós gravamos lá em São Paulo, tivemos Isso. a oportunidade de participar no festival Aham. da W Music. Teve aqui em Vitória. Isso, em Vitória. No meio de 1000 pessoas, nós tiramos em primeiro lugar, graças Olha, para onde a glória Parabéns, chegou. meus irmãos, parabéns. E fomos para São Paulo, São José do Rio Preto, gravamos o Primeira vez que eu louvor. vi a gente de avião. Isso. Olha aí, tá vendo Gravamos como é que vídeo- Deus faz? Gravamos um videoclipe lá e tá nas Glória a Deus. todas as plataformas digitais, graças a Você Deus. que tá aí, ó, vai lá agora, vai lá ver. Isso. Sem a presença não dá. Irmãos Verdade. Filadélfia, só procurar lá. Vamos adorar. Então Sem vamos a lá. presença não dá, vamos lá. Você pode até tentar cantar bonito, eu gosto de trovão estremecer o templo, mas sem a presença de Deus não vale nada. Você pode até pregar, orar bonito, comer Bíblia e ensaiar frente ao espelho, mas sem a presença de Deus não vale nada. Sem tua presença, meu Deus, eu sou fonte seca, sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro morto. Sem tua presença, meu Deus, não tenho essência, vivo de aparência, prego que eu não vivo, mostro quem não sou. Sem tua presença, meu Deus, sem tua presença não dá. Sem tua presença, meu Deus, sem tua presença não dá. Que Olha aí! maravilha! Parabéns, Olha aí! parabéns, meninos. Olha que louvor maravilhoso, que letras, Gisele. Realmente. Dispensa comentários, né? Eu quero perguntar para vocês o seguinte: tem um detalhe, um quesito muito importante que eu vejo da seguinte forma. Na verdade, é um divisor de água na vida de quem tem o ministério do louvor,
que é a inspiração? Existem pessoas que, por exemplo, às vezes compõem um louvor, né? Tem essa facilidade, tem essa inspiração, já outras pessoas não, né? Mas tratando da dupla Os Irmãos Filadélfia, vocês se utilizam dessa fonte de inspiração, ou vocês também, digamos assim, já cantaram ou cantam ou gravam melodias com letras de outros compositores, ou vocês têm essa fonte com vocês e para vocês? A gente é um pouco eclético na questão de louvores. Geralmente a gente canta, quando a gente está indo nos lugares adorar o Senhor, a gente vai pela liturgia do culto, como eu havia falado. Sim. A gente costuma escolher alguns louvores, tipo Daniel Samuel, os levitas, mas a gente está sempre colocando louvores nossos. Mas a prioridade mesmo é os louvores nossos, né? Sim. Mas como a gente vai pela liturgia do culto, a gente mescla, entendeu? Para poder adorar o Senhor da melhor forma possível. Sim. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte: a questão da agenda de vocês, né? Como que está hoje esse ministério de vocês? Ele está em ascensão, né? Tratando dessas agendas, como é que vocês estão? Cantando muito, pouco, médio? Como é que estão os convites? Como é que está a agenda de vocês hoje? Costumo dizer, pastor Carlos, que um convite puxa o outro. E igreja, assim, a gente vai adorar em um lugar, chega lá, 2, 3, pega o número de telefone. E graças a Deus isso está sendo um divisor de água. Vai aparecendo convite aqui, ali, vai... Também por indicação, não Sim. é sempre as pessoas, né, da Sim. igreja mesmo Sim. tem. Então eles vão fazendo isso. Isso é muito interessante, que acaba vinculando também vocês, né? Então isso é muito bom. E fala pra gente sobre o contato de vocês. Fala aí pro pessoal, nossos telespectadores, Você que contato de vocês e a mídia social também. Como é que faz para acessar vocês? Dê o endereço aí de vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, telefone para vocês que querem nos chamar para adorar a Deus na tua igreja, 27 997 29 56 89. Fala aí o seu também. É a gente mesmo que marca, tá, irmão? Tá certo, é isso aí. Não tem isso não aqui. 9921 2918. Nas redes sociais lá, segue a gente no Instagram. Isso. Irmãos Filadélfia, lá tem uns contatos para quem quiser nos chamar, nos convidar para adorar o Senhor, né? Na sua congregação. A gente gosta muito de adorar o Senhor também quando a gente vai ser chamado para roça. Sim. Que a gente tem nossa aparelhagem. Muito bacana. Então a gente tem a nossa aparelhagem de som e muitas vezes o lugar não tem nem som. Então a gente gosta de, em vez de a gente ser a gente só ser abençoado, a gente abençoa, a gente vai lá. Abençoar, exatamente. E isso. muitas das vezes a oferta que a igreja proporciona pra gente, ela serve para isso, pra gente... por exemplo, nós estamos precisando de trocar esses violões, que já acompanham a gente há muito tempo. E as ajudas de ofertas que as igrejas nos abençoam, apesar que a gente não cobra para adorar, a gente investe em melhorias para o reino do Senhor. Sim. Fazer o melhor. Material, Esse violão não é? aqui, ele estava no lixo. Pois Meu, é, e meu não. colega ia jogar no lixo. Eu peguei E ele, não eu falei, "Irmão, vou parece. consertar." Sim. Meu irmão consertou. Consertei, Tem mais de botei 13 um anos equalizador Sim. diferente nele. adorando ao Senhor. Uma coisa que ia ser jogada no lixo, nós restauramos, oramos a Deus para o Senhor ungir. Sim. E tá aí servindo de ferramenta. Amém. Compartilhe, comente, tem muito vídeo lá que vai edificar a tua vida, tá bom? Irmãos Filadélfia, vai lá, compartilha com todos os seus contatos, curte, comenta, bota um pedido de canção lá, que a gente vai voltar a fazer as nossas lives, tá? E você vai ser abençoado. Então, Toda não quarta-feira, né? esqueça. Sim. Estão trabalhando. Não, Nossa. toda quarta-feira a gente está fazendo live. Eu vou voltar a retomar as lives todas as quarta-feiras a partir das 7 horas da noite. Que né? bênção. E segue a gente lá.
segue a gente lá e assim vamos rumo ao céu, adorando ao Senhor. Não se esqueça, segue, compartilha, faça pedidos de música, não é? Isso. Pode ir lá, Temos atendido. comente, tá bom, pessoal? Não se esqueça, os irmãos de Filadélfia estão aqui. Então, se Isso. você quer abençoá-los de alguma forma, convide a sua igreja. Eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados através desses louvores, dessa adoração maravilhosa. E a canção Sem a Presença Não Dá, que é essa que a gente acabou de louvar o Senhor aqui, ela está em todas as plataformas digitais. Só botar lá Sem a Presença Não Dá, está em todas. E aí você compartilha também para quem precisa entender que sem a presença ele não faz nada. É um Verdade. videoclipe também, né, Adriano? Isso. Então aí, ó, compartilhe. E além de compartilhar, você vai fazer contato também, entrar em contato, Exatamente. convidando aí para o seu evento e vocês cantam em qualquer tipo de evento. Qualquer tipo de evento. Nós Até, cantamos para 5 pessoas dentro da igreja, como se a gente estivesse cantando para uma multidão. até velório, se chamar a gente, lá se tiver, Deus ressuscita até o morto. Mas Pronto, nós vamos olha lá. aí. Pronto, Olha já que pega bem- essa senha, que pessoal. Benção. Que benção. Agora, meninos, Perfeito. nós estamos aí caminhando daqui a pouquinho para os momentos finais do nosso programa, mas tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer para vocês. Nós sabemos que hoje, qualquer nicho que a gente vai seguir, a gente precisa de ajuda, né? E no mundo gospel não é diferente. Trazendo para o lado evangélico, não é diferente. A gente precisa aí, lógico, primeiro da ajuda de Deus, né? Certeza. Que Ele é a fonte de tudo, Ele é a base. Mas, falando hoje da música gospel, nós sabemos que hoje existe aí as redes sociais, as mídias como um todo, né? Como é lidar hoje com esse segmento da música versus hoje marketing no que diz respeito, às vezes, numa emissora de TV e rádio? Há uma facilidade, eu vou falar assim, para vocês, no caso, que é desse segmento, existe uma facilidade para encontrar um apoio ou isso está tendo muitas restrições para os cantores evangélicos hoje divulgar o seu trabalho? Como que é lidar com isso hoje? Porque, lógico, todo mundo, por exemplo, tem um objetivo, né, Gisele, de querer, chega numa emissora de TV, de rádio, para divulgar o meu trabalho, mas aí encontra aquele obstáculo que se chama valores a serem Sim. pagos, né? Sendo bem sincero, inclusive eu quero até, já aproveitando o seja da palavra, ser grato a Deus pela vida de vocês, Amém. por esta rica oportunidade, tá? Sim. De estar abrindo as portas do seu programa para a gente e para todos que estão em casa nos ouvir. Isso é um grande problema que a gente enfrenta. Um grande problema mesmo, né? As pessoas que têm poder aquisitivo, a mente está voltada para cada vez gerar mais dinheiro, mais dinheiro. Sim. E acaba se fechando a oportunidade que às vezes até outrora pediam a Deus, se o Senhor me der, eu vou abençoar muita gente. Aí quando vê a coisa acontecendo, ele se retém. Sim. Então a gente está enfrentando muito esse obstáculo, mas quando o Senhor promete, ele esmiuça um monte para poder te dar vitória. Para tocar a canção na rádio hoje em dia, uma rádio assim de renome, Sim. é muito caro. As pessoas acham que é só, não, eu quero gravar, eu tenho um som de gravar um CD, um single, né, que fala, mas não é só isso. Antigamente você pegava, vendia CD, hoje em dia o cantor na igreja, o levita, se ele depender de CD, já era. Não tem mais. Não tem. Então Se hoje, ele não tiver com a mente firmada, ele sai até da igreja. Mas- Ele sabe onde ele tirava o lucro mas dele, por o conta- dinheiro dele. Sim. Então é muito complicado. por contrapartida, o meio, como é que fala? A internet, a mídia, né? No estado geral, ela tem um poder muito mais rápido do que
um CD vendido. Porque você está falando aqui, alguém lá nos Estados Unidos está escutando a gente nesse momento. Inclusive, a nossa canção está Entendeu? Então, ela propaga muito mais rápido. Porém, hoje em dia, mesmo assim, em rádio está muito difícil, porque você tem que ter um padrinho. É tudo oferta e demanda. É 5 mil reais, eu botar por baixo para você tocar a sua música 3 vezes no dia durante um mês. Sim. E para você manter isso é muito complicado. Fica muito caro, Tem, né? às vezes você tem até o conhecimento de quem é o dono da rádio, mas pensando em si, muitas das vezes a pessoa não vê lá na frente. Aí muitas das vezes eu vejo pessoas estourando no meio gospel aí, como a Massal. Aí aparece um monte de gente querendo... Não, Aí todo mundo vai. todo Investe, mundo. as coisas Então, investem as pessoas, elas tendem a ver o seu sucesso, mas não vê por onde você trilhou. O caminho, né? Porque eu digo muito bem que entre a chegada e você, há um caminho a ser percorrido. Sim. E é nesse caminho que tudo acontece, que eu digo que as coisas acontecem, né? A transformação acontece, então, o amadurecimento acontece. Então nós estamos cavando poço de pedra Isso, até. Inclusive, voltando um pouco lá atrás, quando a senhora começou a conversar, a senhora, com todo respeito, tá? Sim. Esse é um embate muito grande que a gente enfrenta, né? E, inclusive, esse é um dos pontos que mais me desanima. Sim. De você ver que a pessoa tem condição e a pessoa retém. Sim. E não te abençoa. E a gente fica frustrado, porque, meu Deus, por que, Senhor? Eu sou uma pessoa que o dia que eu tiver condições, eu vou ajudar muita gente. Sim. Muita gente. Minha esposa, que tá nos assistindo, ela sabe, ela me conhece. Sim. Então, assim, a gente vê pessoas com condições de fazer o mínimo, né? E às vezes retém, não faz. Isso sim me desanima, me deixa muito triste. Sim. Então, eu peço muito a Deus, todas as minhas orações, que Deus venha me revestir nessa área, porque é uma área que mexe muito comigo. Sim. Né? De você poder ajudar o próximo e não ajudar. Isso é... Sim. E com base nisso, Gisele, nós queremos finalizar nosso programa, mas assim, dizendo para vocês, nós estamos aqui com o programa Espírito Santo em Foco, com a TV Espírito Santo, e as portas sempre estarão abertas para vocês. Nós agradecemos. Aqui nós estamos democráticos, aqui a gente tem um coração aberto, estamos de braços abertos, de coração aberto, e o nosso objetivo aqui é apoiar, ajudar, incentivar, primeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado, não é verdade, Gisele? E segundo... Esse é o nosso foco. Sim, e que vocês e outros venham ser abençoados. Eu quero dizer para vocês, olha, tá vindo novidade por aí. Tá vindo novidades por aí. É verdade. Que vai pessoal. Então, não deixe de estar junto conosco. Extraordinário, tá bom? No momento certo a gente vai estar falando. E quero dizer para vocês, meninos, ore por nós. Ore pela TV Espírito Santo, porque é o seguinte, como diz lá fora, né? O pessoal fala assim, é daqui pro mundo, né? Mas nós falamos diferente, é daqui pro céu. Glória a Deus. Mas tratando-se de carreira, vocês podem ter certeza que o que depender de Deus, o que depender aqui da direção da TV Espírito Santo, vocês vão longe. Amém. Amém. É o que nós agradecemos. desejamos, né? E profetizamos liberamos palavras de bênção sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Porque o Deus, quando ele chama, ele é provedor. E nós sabemos disso. Ele não faz nada por acaso, nem ao acaso. Se ele projetou e os projetos de vocês estão alinhados, vocês podem ir tranquilo que ele vai calçando o chão e vocês vão pisando. Então, mais uma vez, telespectador, você que está aí conosco, passou essa tarde de bênção. Eu espero que você tenha sido tocado. Espero que você tenha sido preenchido com essa adoração maravilhosa, com essa atmosfera abençoada aqui que nós trouxemos para você esta tarde. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Essa dupla abençoada, irmãos Filadélfia, Jonatas e Adriel, mais uma vez, satisfação. E saiba que esta casa... Esta TV está aberta, não é verdade? Verdade, não? Com certeza. Esperamos vocês de novo aqui. E não vai demorar, não é, meu irmão? Não vai vocês demorar. estarão aqui conosco, viu? Exatamente. Cantando para os nossos telespectadores aqui. A gente Mais que uma agradece, vez. tá? Obrigado. Que Deus Mais possa uma vez, levantar muito obrigado. homens e mulheres Isso. de Deus para poder dar oportunidade, porque tem muita gente boa Verdade. nesse nosso Espírito Santo, né? Sim. Então, E que Deus possa pensam abençoar também, vocês, e tá? que pensam o melhor para eles
e melhor para os outros, né? Exatamente. Pensando sempre no Porque próximo, se não for desse jeito, senão é uma dupla, uma via de mão dupla, não é? Então É tem que ser verdade. bom. O que for bom para você, meu irmão, que for feliz para você, vai trazer essa felicidade Com para certeza. nós. É, né? amém. Então é isso que importa. Gente, Alonso, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa Espírito Santo em Foco aqui pela TV Espírito Santo. Muito obrigado por sua audiência. Compartilhe aí, segue-nos nas redes sociais, compartilhe, comente, porque esse programa é um programa jornalístico onde temos o objetivo de levar até você a notícia e informação com verdade e com imparcialidade. Você assistiu o programa Espírito Santo em Foco, hoje com a presença marcante aqui da apresentadora Gisele de Marque e também da dupla Os Irmãos Filadélfia aqui no programa Espírito Santo em Foco. Deus abençoe você, Deus abençoe Tchau, tchau. Vitória, Deus abençoe Brasil. com Deus. Fique com Deus.